Pessoal, professor André Doria na área para mais uma aula, dessa vez mais um tira dúvida, né? Na verdade, a gente está vindo aqui para falar sobre como funciona a política de assistência social. Acho que essa é uma dúvida muito comum, inclusive eu dei uma verificada nas perguntas mais frequentes sobre a política de assistência social e essa, sem sombra de dúvidas, é a que mais aparece. Como funciona a assistência social. Então, vamos aqui para minha tela que eu vou explicar um pouco o funcionamento da política de assistência social. Acho que vai ficar bem interessante esse vídeo. Aproveitando, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não paga absolutamente nada e me ajuda muito. Aproveita, clica também no sininho de notificação para ser avisado sempre que todo vídeo novo vier ao ar e você poder aproveitar todo o conteúdo que está disponível aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Aproveitando, se o conteúdo for útil, se você gostar desse conteúdo, faça-me o favor de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Vamos viralizar o que é a política de assistência social e como funciona. Se você é estudante, passa lá para sua turma. Se você já atua na área, faz isso também. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula curta sobre o funcionamento da assistência social. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar é que a assistência social ela é uma política pública. Embora no processo histórico de formação ela não tenha sido assim, né? O início da política de assistência social ela se confunde um pouco com o início do serviço social no Brasil, lá na década de 30, né? Final da década de 30, quando as primeiras escolas de serviço social são criadas, elas são criadas para atender uma demanda que era crescente naquele momento de industrialização tardia, né? Mas para não ficar algo muito chato, eu não vou me aprofundar nesse debate histórico. Só é importante saber que nem sempre ela foi assim e até por isso há uma confusão entre a categoria, ou seja, o profissional de serviço social, que é assistente social, e a política assistência social. Inclusive, algumas vezes a gente ouve de forma equivocada a pessoa falar que está fazendo o curso, ou que fulano, cicrano, beltrano, faz o curso de assistência social, né? Achando que o curso de assistência social vai formar um assistente social. É compreensível porque nem todo mundo tem acesso a esse nível de informação que a gente está passando aqui. Então, quando eu ouvi essa ligação, não estranhe, né? Ela acontece justamente por conta do período inicial de construção do que era a política de assistência social. Ela se torna pública a partir do momento em que nós estabelecemos na Constituição Federal de 88. Então, só na Constituição Federal de 1988, a política de assistência social ela ganha caráter de obrigação estatal, de dever estatal e de direito da população, de direito de quem dela necessitar. A Constituição é aprovada em 88, mas em 93 é que nós temos a regulamentação do que a Constituição trouxe nos seus artigos lá falando sobre a assistência social, política inserida no tripé da Seguridade Social, em que envolve a Previdência Social e a Saúde, né? São as três políticas que estão lá inseridas. Duas não contributivas de forma direta, né? Saúde e assistência, e uma contributiva de forma direta, que é a Previdência Social. Bom, depois dessa regulamentação pela Lei Orgânica da Assistência, ela traz para a gente a perspectiva da construção de um sistema único de assistência social. Mas notem, na política de assistência nada acontece como deveria, né? Pelo menos não acontece no tempo que deveria. A Constituição ela estabeleceu um prazo de 6 meses para a elaboração da Lei Orgânica da Assistência, mas não aconteceu assim, só aconteceu em 93, então a Constituição de 88 passou 89, 90, 91, 92, 93. 5 anos depois, nós vamos ter a elaboração e promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social. Com o Sistema Único de Assistência Social também acontece da mesma forma. Ela estava prevista na primeira versão da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, para ser implementada logo na sequência, já que havia a necessidade desse Sistema Único de Assistência Social para a execução da política. A política ela é executada
pelo Sistema Único de Assistência Social. Isso só veio acontecer com a elaboração e aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social da norma operacional básica do SUAS em 2005. Então lá se vão 12 anos, né? 93 para 2005, para que o Sistema Único de Assistência Social ganhasse forma, ganhasse vida e a gente adotasse esse sistema como uma forma de organização da execução da política de assistência social. Antes de eu entrar aqui em como se organiza o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema que vai executar a política de assistência social em todo o território nacional, é importante você ter em mente que a política de assistência social ela tem 3 funções, apenas 3 funções. Ela tem a proteção social não contributiva, a vigilância socioassistencial e a garantia de direito. Então, essas 3 funções, elas são a base de execução da política de assistência social. Quando a gente falha em uma delas, a gente está falhando na execução da política de assistência social. Por isso que é tão importante a gente conhecer, a gente saber como funciona a política de assistência social. Inclusive, eu tenho um curso específico voltado para falar sobre o traçado histórico, estrutura organizativa da política de assistência social, inclusive falando também sobre as proteções sociais básica, especial de média e alta complexidade. Se você tiver interesse, você pode clicar no link que está aqui na descrição e ser redirecionado para conhecer a estrutura desse curso que eu estou falando para você. Acho que vai ser bem interessante, você vai conseguir inclusive um certificado de 80 horas pelo curso e vai ter acesso a um conteúdo muito mais amplo, muito mais vasto do que esse que eu estou te passando aqui. O SUAS ele foi criado pela necessidade de organizar a oferta dos serviços socioassistenciais e houve um processo de separação em níveis de complexidade, né? Então, esse processo de separação traz para a gente a presença da proteção social básica, que tem por objetivo a prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais que ocasionem a violação de direitos. Esse é o objetivo central da proteção social básica. A proteção social especial de média complexidade, que traz como objetivo o atendimento a famílias que vivenciaram a violação de direito, mas que ainda permanecem com vínculos familiares, mesmo que fragilizados, né? Vínculos familiares e vínculos comunitários. Então a gente já está trabalhando aqui na média complexidade com uma família ou com um indivíduo que sofreu uma violação de direito e por isso nós iremos atendê-los na política de assistência social. Na alta complexidade, a coisa já muda um pouquinho, né? Porque aquela fragilização dos vínculos, ela cresceu, ela evoluiu e agora houve uma ruptura, né? Então, os vínculos familiares e comunitários, eles foram rompidos e a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, buscando o restabelecimento da função protetiva da família, buscando o restabelecimento desse contato entre família e comunidade, entre indivíduo e família, indivíduo e comunidade. E existe também, dentro desse processo de organização da política de assistência social por meio do Sistema Único de Assistência Social, a divisão de obrigações de acordo com o porte populacional. Então, a gente tem as divisões de porte populacional, nós teremos o pequeno porte 1, que são aquelas cidades que têm até 20 mil habitantes, e aí eles têm como obrigação a execução apenas da proteção social básica. Pequeno porte 2, aqueles municípios que passam dos 20 mil habitantes, mas que não ultrapassam 50 mil habitantes. Então, entre 20 mil e 1 habitantes a 50 mil habitantes, que vai ter a proteção básica e a proteção especial de média complexidade como obrigação de execução, e os municípios que têm mais de 50 mil habitantes. Esses a gente tem 3 categorias: médio porte, de 50 a 100 mil habitantes, grande porte, de 100 mil e 1 a 900 mil habitantes, e metrópoles acima de 900 mil e 1 habitantes. Né? Então, esses são. Mas para eles, o que vai diferenciar é a quantidade de equipamentos que eles terão a obrigação de ter no seu território, tendo que executar todos os serviços de proteção básica, proteção social especial de média e de alta complexidade.
Além disso, também há a previsão legal de participação de organizações da sociedade civil na execução do SUAS, né? A política tem essa permissão. A política de assistência social traz essa ideia de articulação com as OSCs, né? Organizações da sociedade civil, que vão, por meio de parceria, de termos de colaboração, termos de fomento, executarem a política de assistência social pautadas pelas regras que estão estabelecidas para o Sistema Único de Assistência Social, ou seja, impossibilidade de cobrar pela execução do serviço, né, a não possibilidade de discriminação de qualquer coisa, de qualquer espécie, credo, religião, cor, raça, etnia, local de vivência, condição de vivência, absolutamente nenhum preconceito pode ser colocado na hora de garantir o acesso a política de assistência social. Bom, acho que deu para entender um pouco o funcionamento da política de assistência social, mas aí são vocês que vão me dizer. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se fez sentido para você, se faz sentido eu continuar trazendo conteúdos como esse aqui, que visa um pouquinho explicar, né, uma microaula, né, um pouco mais de 10 minutos para a gente abordar esses conteúdos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo Tire Suas Dúvidas sobre o SUAS. Valeu e até lá. PS, se inscreve, compartilha. Valeu!